John Miller vivia com a certeza absoluta de que não existiam segredos entre ele e sua mulher, até que um simples pedaço de tecido verde destruiu essa convicção. John acreditava dominar cada particularidade da personalidade de Emily, desde seus hábitos matinais até as expressões mais discretas. Após 7 anos de união, a relação deles aparentava ser inabalável, um terreno firme onde a desconfiança não germinava. Ele reconhecia que o cotidiano impunha deveres cansativos, contudo, o carinho permanecia intacto, assim como os diálogos noturnos e o sentimento pacificador de terem achado abrigo um no outro. A esposa possuía uma aura leve, um riso solto e observações perspicazes capazes de aliviar qualquer tensão acumulada. Tudo corria como uma manhã trivial enquanto ele se preparava para o escritório, mas um detalhe singular roubou sua atenção. Ao cruzar a porta do banheiro, percebeu um objeto destoante no ambiente. Havia uma lingerie inédita suspensa no trinco da porta. A tonalidade era agressiva, um verde neon intenso adornado com rendas finas e um pingente prateado peculiar em formato de pimenta fixado na lateral. Jamais, em todo o casamento, John vira aquela roupa. A cena fixou-se em sua memória como um retrato nítido, a audácia daquele design contrastando com o descaso de ter sido abandonado ali, como um esquecimento casual. Intrigado, ele comentou despretensiosamente quando Emily surgiu. Questionou sobre a peça íntima e ela sorriu, alegando ser um mimo recebido de uma colega. Completou, em tom de gracejo, que talvez a estreasse numa ocasião romântica. A naturalidade na voz dela convenceu John, que não prolongou o inquérito. No fundo, achou estimulante visualizar a situação que ela insinuava. Aquele tom malicioso na resposta acendeu uma faísca de desejo, transformando a lingerie, em seu imaginário, num emblema de cumplicidade exclusiva do casal. Entretanto, ao deixar a residência naquele dia, a visão persistiu. Fantasiava a esposa selecionando o conjunto para surpreendê-lo futuramente, o que lhe arrancava sorrisos discretos no trânsito e durante o expediente. Em relacionamentos duradouros, essas atitudes carregam significados profundos, preservando o calor que muitos deixam esfriar. A semana prosseguiu sem grandes novidades. Trocas breves de palavras pela manhã, mensagens digitais no almoço e jantares serenos. Emily não tocou mais no assunto daquela noite prometida e John, apesar da curiosidade latente, manteve o silêncio. Cogitou que ela estivesse arquitetando algo para o aniversário de núpcias breve. O verde elétrico e o amuleto de pimenta prateada visitavam seus pensamentos esporadicamente, como um prenúncio silencioso. Naquele instante, ele ignorava que tal minúcia, aparentemente inofensiva, seria o estopim de um caos. Para ele, tudo não passava de um jogo sedutor. Não via motivos para suspeitar da origem do presente ou temer seu significado oculto. Se existia uma traição camuflada naquela narrativa, ele não estava preparado para percebê-la, tampouco para suportar o golpe que abalaria sua existência. Na sexta-feira seguinte, aceitou o chamado de Ryan para verem a partida da liga de futebol. Era uma tradição desde a adolescência, cerveja gelada, petiscos gordurosos e zombaria sobre os times adversários. Ao entrar, deparou-se com o cenário habitual na sala do amigo, vozes altas, garrafas espalhadas e aquela fusão olfativa de comida e álcool, misturada a um rastro sutil de perfume fresco, como se alguém tivesse acabado de sair. Acomodou-se no estofado, participou das piadas e focou na televisão. A certa altura, uma brisa gélida vinda da janela o incomodou e ele buscou aquecimento. Ryan indicou uma manta jogada no canto do sofá. Ao afastar a almofada para alcançá-la, seus dedos tocaram algo distinto, pequeno, sedoso e rendado. Por instinto, puxou o objeto para a luz. No segundo em que o tecido se revelou, seu organismo travou. O verde neon brilhou intensamente e, preso à lateral, balançava o inconfundível pingente de pimenta. O universo ao redor entrou em mudo. Não era apenas similar ao que vira em sua casa, era a cópia exata. A mesma renda, a mesma tonalidade, o mesmo detalhe metálico. John segurou a peça, atônito, dando tempo ao cérebro para digerir o impossível. A explicação de Emily sobre o presente da amiga ecoou, mas agora soava falsa. Ele olhou para a cozinha, onde Ryan gargalhava despreocupado.
Ver seu parceiro de longa data tão relaxado parecia uma afronta dolorosa diante da dúvida que o corroía. As saídas recentes da esposa começaram a se reconfigurar em sua lógica, os atrasos justificados com desculpas rasas, as mensagens apagadas às pressas, a evasão quando questionada. As peças se encaixavam num cenário que ele preferia ignorar. Segurando aquele tecido, sentiu uma dor cortante no peito. Era como ter em mãos a chave de um portal para o inferno. Seu matrimônio e a fraternidade com Ryan podiam ruir naquele instante. Com as mãos trêmulas, em vez de devolver o item, fechou o punho e o escondeu no bolso da calça. O contato do material com sua perna ardia, carimbando a traição em sua pele. O ruído da festa tornou-se um zumbido distante. Tentou fixar o olhar na TV, mas as cores desbotavam. O riso de Emily pela manhã retornou como um fantasma. A promessa da noite especial, o verde vibrante, o brilho da pimenta. Tudo parecia agora um script decorado para encobrir a infidelidade. O tempo se arrastou, transformando minutos em horas de tortura. A sensação de claustrofobia aumentava. Precisava escapar antes que sua máscara caísse. Respirou fundo e, forçando estabilidade na voz, anunciou sua partida, alegando um mal-estar súbito. Ryan, hipnotizado pelo jogo, apenas assentiu, alheio ao furacão interno do amigo. Ao levantar-se, John sentiu o peso do segredo no bolso, pulsando. Cruzou o ambiente, despedindo-se mecanicamente, sem focar em ninguém. Ao ganhar a rua, tragou o ar gelado, marchando com o olhar fixo no horizonte, lutando para não desabar ali mesmo. O trajeto de volta foi consciente e doloroso. Cada semáforo parecia zombar dele, e a cada parada a dúvida martelava qual a profundidade dessa mentira. O que mais ele descobriria? Entrou em casa mudo, com a mente girando. Lembrou-se então que, durante seus encontros com Ryan, Emily costumava visitar Claire para maratonar séries. Isso lhe deu uma trégua momentânea. Não precisaria confrontá-la já, mas teria tempo a sós com seus demônios. Subiu as escadas e parou diante do guarda-roupa. A imagem da lingerie na maçaneta dias atrás parecia palpável. Precisava confirmar se ela ainda estava lá. Abriu as portas com violência e iniciou a busca. Gavetas voaram, pilhas de roupas desmoronaram, cabides foram afastados. O vazio aumentava sua angústia. Em instantes, a organização impecável de Emily virou um caos no chão. Vestidos, blusas, lenços, tudo revirado, e nenhum sinal da peça verde com a pimenta. A ausência do objeto gritava mais alto que qualquer confissão. Parou, ofegante, segurando-se na madeira do armário. Envolto pelo perfume dela, questionou-se quando haviam se perdido. Recordou as viagens, os segredos trocados, os sonhos construídos. Cada memória feliz agora trazia uma mancha de suspeita. Tentou racionalizar, buscar uma saída lógica, mas a visão do sofá de Ryan e o tecido no bolso eram provas irrefutáveis. Permaneceu ali, contemplando a desordem externa que espelhava sua alma. Pela primeira vez, temeu a verdade que buscava. Com o quarto revirado e o pulso acelerado, pegou o celular. O toque da chamada parecia uma contagem regressiva para o fim. Quando ela atendeu, a voz soou despreocupada, com som de TV ao fundo. Vai demorar? Ele indagou, tentando não desmoronar, mas com uma urgência que ela notaria. Preciso conversar. Houve uma pausa antes da resposta dela, cautelosa. Estamos no meio de um episódio na Claire. Demora. Não pode ser pelo telefone? Ele fechou os olhos, controlando a fúria. Não. A rispidez a alertou imediatamente. Aconteceu algo grave, ela sussurrou, como se evitasse ouvintes. John sentiu um amargor na boca. Ainda não tenho certeza. O silêncio do outro lado foi denso, seguido por uma respiração nervosa. Estou indo, ela decidiu. Ele desligou. Ficou no quarto, cercado pelos destroços, ouvindo o próprio coração. Cada minuto de espera era uma agonia. Sabia que, ao cruzar aquela porta, a vida deles mudaria para sempre.
Pouco depois, o aparelho vibrou. Era ela. Atendeu e ouviu o som do carro. Estou dirigindo. O que houve? Sabe que sou ansiosa. Alguém faleceu? Fala logo. Ele pausou, decidindo se aliviava ou torturava. Prefiro o olho no olho. John, a voz dela falhou. O que houve? Por favor, fala. Ele ouviu o choro contido dela ao volante. Está me assustando. Pelo amor de Deus. Ele travou o maxilar e desligou-o antes de ceder. O silêncio subsequente foi opressor. A porta da frente bateu e Emily subiu correndo, olhos inchados, lágrimas livres. Respirava com dificuldade, mãos trêmulas na bolsa. Seus olhos varreram o quarto e encontraram John no sofá, curvado, cotovelos nos joelhos. Ele não se moveu, apenas a seguiu com um olhar gélido, indecifrável. Diz logo o que foi, ela suplicou, voz quebrada. Meus pais? Alguém se foi. John demorou a responder, analisando-a friamente. Não, ninguém morreu, disse pausadamente, deixando a frase pesar. Emily cobriu o rosto, exalando um alívio confuso. Então por que esse teatro? Quase bati o carro de pavor imaginando tragédias. Ele calou-se, recostando no estofado. A tensão saturava o ar. O medo dela era genuíno, mas ele sabia que o pavor de uma traição descoberta também parecia pânico real. Ela sabia que aquele olhar dele precedia tempestades. Isso a aterrorizava. John esfregou o rosto antes de começar. Sua voz era contida, mas vibrava indignação. Fui ao Ryan hoje, começou, encarando-a. Casa cheia, risadas, jogo na TV, sentei no sofá e, ao buscar uma coberta, senti algo na almofada. Achei que fosse lixo, mas quando puxei, ele inclinou-se, ameaçador. Era uma lingerie verde neon, rendada, com um pingente de pimenta. Emily perdeu a cor, mas ele prosseguiu implacável. A cópia exata da que vi aqui dias atrás. Aquela que você disse ser presente, para uma noite nossa. Pois bem, a noite especial estava escondida no sofá do meu melhor amigo. Apoiou as mãos nos joelhos, fuzilando-a com o olhar. Sua voz engrossou, frustrada. Me explica, Emily, por que ela não está aqui? E por que estava na casa dele? O silêncio foi absoluto. Ela parecia sufocada, olhos arregalados, enquanto ele aguardava a sentença final do casamento. Emily limpou o rosto, mas o medo deu lugar a uma expressão afiada. Voz tensa, irada. Entendi. Você concluiu que eu dormi com ele no sofá e esqueci a calcinha? É isso que pensa de mim, John? Ela avançou um passo, ofegante. Perguntou a ele de quem era? Ele respondeu seco. Não. Peguei e saí. Emily abriu os braços, incrédula. Ótimo. Se não é minha, por que me acusa? John rebateu, voz carregada. Se não é sua, cadê a sua? Onde está a lingerie da pimenta, Emily? Os olhos dela flamejaram. Não acredito que sua desconfiança chegou a esse nível. Isso é podre, ela gritou chorando. Ele tentou manter a calma. Paciência, Emily. Respira, disse grave. Para de rodear e assume. O silêncio pesou toneladas. Emily sustentou o olhar dele até que um sorriso irônico surgiu. A respiração rápida agora denotava desafio. Quer saber por que não achou a peça no armário? Ela perguntou, erguendo o queixo. Por que estou vestindo ela agora, John? Sem desviar o olhar, abriu o zíper da calça e baixou o tecido levemente. O verde neon brilhou, acompanhado pelo reflexo prateado da pimenta. Viu? Está aqui. Vesti porque sei que você volta animado quando bebe com os amigos. Decidi que hoje seria a tal noite. Ela recuou, respirando fundo. Agora, sobre a peça no sofá do seu amigo. Eu não sei. E sinceramente, se quer descobrir,
pergunte a ele, não a mim. John empalideceu. O gelo percorreu sua espinha ao notar o erro colossal. Levantou-se, esmagado pela culpa, e aproximou-se. Emily, me perdoa. Eu errei feio. Ela negou com a cabeça, olhos marejados. Não. Vou voltar para Claire. Durmo lá. Espera, vamos conversar. Tentou tocá-la, mas ela se esquivou, pegou a bolsa e saiu batendo a porta. 1 hora depois, na casa da amiga, o celular tocou. Emily atendeu e John soou devastado. Pode vir aqui fora? Ela foi até a calçada. Conversaram brevemente. Ele reiterou o arrependimento, admitindo que o ciúme o cegara. Emily suspirou e disse, te perdoo, mas hoje não volto. John aceitou. Retornou para casa sozinho, carregando o peso de ter duvidado da mulher que sempre fora leal. Obrigado por assistir. Se gostou, inscreva-se e ative o sino para mais histórias. Até a próxima.